Olá! No diagnóstico de hoje eu vou falar sobre como que cada ministro do Supremo cumpre um papel diferente na relação com os militares. Combinados ou não, o fato é que os ministros têm atitudes bastante diferentes na hora de se dirigir, na hora de falar sobre a caserna. Isso pode ser determinante para o sucesso ou para o fracasso da relação deles na eleição. Vamos lá? Vamos primeiro fazer um retrospecto dessa relação. Antes do governo Bolsonaro, já era uma relação tensa. A gente tem um episódio de 2017, daquele tweet do então comandante do Exército, o general Vilas Boas, pressionando, ameaçando o STF em relação à decisão que eles tomariam no dia seguinte do tweet sobre o governo Lula. Em 2018, houve um militar que atacou a ministra Rosa Weber, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e os ministros do STF exigiram uma punição desse militar. Sabia-se que haveria uma relação tensa no governo Bolsonaro, mas talvez ninguém esperasse que fosse chegar ao nível que chegou. No primeiro ano de governo, especificamente, em 2019, a relação foi de distanciamento por parte de alguns ministros que não viam necessidade de investir numa relação com os comandantes de Marinha, Aeronáutica e Exército, e por parte de outros ministros, principalmente o ministro Dias Toffoli, foi de proximidade. O Toffoli, logo quando assumiu a presidência do STF, ainda em 2018, chamou o general Fernando de Azevedo e Silva para ser seu assessor no STF e teve a sorte de, coincidentemente, esse general virar ministro da Defesa do Bolsonaro. O Toffoli tinha um interlocutor de alto nível no governo, então, que em diversos momentos foi importante para a contenção do Bolsonaro e seus ímpetos, seus arroubos golpistas que a gente presenciou. Mas nem todos os ministros investiram nessas relações. Enquanto Toffoli, o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, o ministro Luiz Fux, que presidiria o STF no biênio seguinte do Toffoli, o atual presidente, investiram em ter proximidade com algum dos comandantes, pelo menos, ou com todos. Outros, como o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Edson Fachin, a ministra Rosa Weber, tiveram relações protocolares ou nem isso. Quando em 2020 e 2021 o Bolsonaro escalou nos ataques ao STF e parte dos militares passou a concordar com o presidente de que o tribunal se excedia em alguns momentos e tomava decisões que não lhes cabia, atropelando o executivo, esvaziando de poder o executivo, foi que começou a ser necessário, sim, um trabalho mais cuidadoso por parte dos ministros. Mesmo os que não tinham em 2019 e antes essa aproximação, tentaram se fazer próximos dos militares. Os militares, por sua vez, se dividiram. Alguns queriam a distância, não investindo numa relação que eles julgavam imprópria, seja porque acreditavam que não tivessem que ter relação com o Poder Judiciário, seja porque já viam o Poder Judiciário como adversários, tal qual o Bolsonaro. Outros não. Outros viram que tinham que ter um canal de comunicação também com a STF. Começaram a ocorrer almoços, encontros. Eu mesmo contei na coluna uma ocasião, por exemplo, que o ministro Alexandre de Moraes encontrou o então comandante do Exército, Edson Pujol. Tomaram um uísque juntos, conversaram e foi criado um clima de entendimento. Foi importante falar do Alexandre de Moraes aqui, porque o ministro Alexandre de Moraes, que é, na visão do Bolsonaro, seu principal opositor, e na prática é mesmo quem mais desafia com suas decisões o Bolsonaro, algumas decisões dessas apontadas, criticadas como excessivas, feitas para provocar, com o objetivo de provocar o presidente, ele foi um dos que mais gastou saliva na construção desses canais. Tanto que hoje, na caserna, no Ministério da Defesa, ele é considerado a pessoa que pode melhorar a relação do Tribunal Superior Eleitoral com o STF, com os militares. O ministro Edson Fachin vocalizou, ele fez as principais críticas que os militares receberam no comportamento deles em relação às eleições. O ministro Edson Fachin falou publicamente que nas eleições
só vão atuar forças desarmadas. Disse explicitamente que os militares não teriam poder de decisão algum sobre as eleições, no que ele está muito certo no conceito. A Constituição não prevê que os militares tenham nenhum tipo de papel na eleição. O ministro Luiz Roberto Barroso, que presidiu antes do Fachin o TSE, foi na mesma linha e também não tem hoje uma relação, nem que seja positiva ou negativa, ele não tem relação com a caserna. Se a gente tivesse que escolher dizer se é boa ou ruim, seria muito mais perto do ruim. O ministro Alexandre de Moraes, não. O ministro Alexandre de Moraes, ele assume em setembro o tribunal, e embora seja o principal opositor do presidente, né, como eu falei, aos olhos do presidente, ele está investindo nessa relação. Ele mantém conversas frequentes com os comandantes militares e, por isso, ele tem a convicção de que não haverá nenhum tipo de golpe. É o que ele ouve dos comandantes e ele acredita. Conforme eu contei na coluna recentemente, essa visão é uma visão compartilhada entre os comandantes de que ele é a possibilidade de um diálogo, porque consideram que com o Fachin não tem mais espaço para isso. Agora, quanto tempo essa relação vai se manter boa? E no momento que o Bolsonaro questionar o resultado das eleições, como a gente sabe, ele mesmo já disse que ele vai questionar caso ele perca, ele não disse isso, mas está claro que é assim que ele vai se comportar, que ele só vai questionar se perder. Como que os militares vão se comportar? Eles vão manter essa boa interlocução com o futuro, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes? Isso a gente vai ter que esperar mais alguns meses para ver. Mas está chegando, a eleição está logo aí.